Essa semana vai ser uma semana muito abençoada. E é por este motivo, por ser uma semana que será muito abençoada, é que nós vamos compartilhar esta bênção com outras pessoas. Você, portanto, está sendo convidado não apenas estar aqui durante a semana, mas também trazer à igreja os seus amigos, trazer à igreja os seus familiares, os seus vizinhos, as pessoas que você está estudando a Bíblia, ou aquelas que já estudaram a Bíblia. Então hoje você vai ou visitá-las, ou ligar para elas, e se for possível dizer até assim: olha, eu passo na sua casa e a gente vai junto à igreja durante a semana, porque a semana é uma semana especial. Durante esta semana nós vamos falar sobre o maior de todos os resgates que já aconteceu durante essa existência humana, durante a nossa história, o nosso currículo existencial nessa terra. O resgate, o maior de toda a história. É sobre isso que nós vamos falar durante esta semana. Tá bem? Então, por favor, durante a semana traga os seus amigos. Venha você. E quero também já mandar um abraço para aqueles que estão assistindo pela internet. Está sendo transmitido em tempo real pelas redes sociais. E tem algumas pessoas assistindo, eu já conferi aqui. E que vocês possam compartilhar também nas redes sociais o link, o vídeo que está sendo transmitido, tá bem? Vai ser uma semana poderosa para muita gente, uma semana de decisões para outras e uma decisão de confirmação de fé para outras. E nós teremos também ao final da Semana Santa, aqui na Central, uma cerimônia, uma linda cerimônia batismal, onde pessoas estarão descendo naquelas águas, dando testemunho público da decisão que está no coração delas. E você é nosso convidado para prestigiar e valorizar este momento tão importante. Feche os olhos e vamos orar. Querido Deus, neste momento entregamos nossa mente, nossa consciência, nossa razão e nosso coração em Tuas mãos. Nós pedimos por Tua misericórdia, por favor, Senhor, que o Teu Espírito fale com a gente através da Tua palavra, e que vidas possam ser sacudidas, o coração possa ser alcançado pela voz do Teu Espírito, e a consciência ferida para ser curada. É no mérito do Senhor Jesus que nós pedimos, por favor, tenha misericórdia de nós e fale com a gente. Por Jesus Cristo, nós suplicamos mais uma vez, imploramos para a Tua honra e glória. Amém. Amém. Bom, eu quero falar nesta manhã sobre o valor do resgate, sobre o valor do resgate. E para a gente entender, eu quero introduzir duas situações históricas que ficou registrado. Por exemplo, alguns de vocês já devem ter ouvido falar a respeito do sequestro do Charles Lindbergh Jr. Charles Jr. causou comoção nos Estados Unidos no ano de 1932, porque ele era filho do famoso aviador Charles Lindbergh, que foi o primeiro a voar sobre o Atlântico sem paradas. O bebê de apenas um ano de idade e 8 meses, ele foi sequestrado e teve o seu resgate estipulado em torno de $50 mil, que na época
Era uma grande quantia. Chamado de o crime do século, o caso envolveu gente como o presidente Herbert Hoover, que ofereceu ajuda em troca de dinheiro ou de sua liberdade. O sequestro mexeu tanto com o país que incentivou uma corrida pela recompensa. Cerca de 70 mil dólares foi oferecida à família, pela família e pela polícia. E naquele período da Grande Depressão era praticamente uma fortuna imensurável, 75 mil dólares. Mas infelizmente, com tristeza, infelizmente, o caso não terminou nada bem. Sabe por quê? Porque 2 meses após o sequestro, um andarilho encontrou o corpo da criança em um bosque a 7 quilômetros da casa da família. A investigação durou mais de 2 anos até que alguém foi preso em 1936 pelo crime. Infelizmente, é uma das notícias a respeito de sequestro que não terminou nada bem. Nós temos o exemplo também, da Gracia e do Martin. Esse sequestro aconteceu em maio de 2001. Esse casal atuava como missionários na New Tribes Mission, ou Missão de Novas Tribos, ali nas Filipinas, quando foram raptados em 2001. Enquanto a maioria dos reféns foi assassinada ou libertada mediante pagamento de resgate, esse casal foi mantido em cativeiro por mais, acredite, por mais de 1 ano. Os sequestradores, eles exigiram uma quantia muito alta para que o casal pudesse ser libertado. E essa quantia alta foi paga. Mas ainda assim, os sequestradores se negaram a libertá-los. E durante uma tentativa mal sucedida de resgate, realizada pelo exército filipino em 2002, infelizmente, Martin foi morto. E a esposa sobreviveu. E vive até hoje, até os dias atuais, nos Estados Unidos. E ela conta a sua experiência em alguns livros que ela escreveu, sobre como foi viver durante tanto tempo nas mãos dos sequestradores. Estas 2 histórias, assim como outras milhares pelo mundo, ao longo da história, elas mostram um pouquinho da tristeza, do sofrimento, da angústia, do pesar de famílias, amigos, parentes de modo geral, que tiveram essa experiência amarga, profundamente amarga e delicada na própria família, ou de amigos, né? E essa introdução nos ajuda a ter uma percepção um pouco mais aguçada do maior de todos os sequestros. O maior de todos. E tem a ver com a vida humana. Amigos, a Bíblia descreve que Deus criou o homem e colocou ele no mundo perfeito, livre de medo, livre de... Pois bem, o ser humano foi criado para ser livre. O ser humano foi criado para ser feliz. O ser humano foi criado, a humanidade foi criada para viver satisfeita com a vida, cheia de gozo, de prazer pela vida, pela existência. Infelizmente, hoje em dia, por conta de um mundo caótico, cheio de desgraça, há muitas pessoas escolhendo tirar a vida do que continuar vivendo.
O sabor amargo pela vida tem sido comum na vida de muitas pessoas. E é possível, alguns até dizem que é possível que muita gente ainda não tenha feito o mesmo, porque embora a vida seja amarga, sem sabor, muitos desses não tiram a vida ou porque não têm coragem, ou então porque simplesmente tem esperança de que um dia as coisas possam ser um pouquinho melhores. E talvez seja esse o sentimento no coração de muitos que estão aqui nesta manhã. Mas Deus nos criou para vivermos de forma diferente do que é proposto pelo mundo atual. Adão e Eva, por exemplo, foram entregues o domínio, a eles foi entregue o domínio sobre todo ser que veio à existência. Mas havia um perigo real, a presença de um ser que não tinha boas intenções e que traria ameaça ao homem e ao domínio que Deus colocou em suas mãos, sobre a sua vida e sobre as suas decisões. Não é verdade? E mais, Moisés, quando relata isso lá no capítulo 3 de Gênesis, ele descreve a condição perfeita e livre do homem e depois imediatamente descreve a transformação deste mundo, não apenas escravizado, mas cheio de dor, cheio de ódio e cheio de maldição. Por incrível que pareça, os dois maiores inimigos da raça humana são aqueles dois inimigos que foram introduzidos quando este mundo entrou em rebelião contra Deus: a dor e a morte. A dor e a morte. E se eu perguntar aqui nesta manhã, quantos aqui já sentiram dor? Acredito que 100% vão dizer: eu já senti alguma dor. Você pode talvez não ter sentido uma dor física, mas pode ter sentido uma dor emocional. Quantas são as pessoas que sofrem neste mundo? Ou por uma doença, ou pela dor da separação, ou pela dor de um amor não correspondido, pela dor de um sentimento depressivo, de uma baixa estima, de uma crise existencial. Todo mundo nessa terra já sentiu, ou sente, ou sentirá a dor em algum momento. A morte é outro elemento intruso que foi introduzido, é o inimigo da raça humana. E tem aqueles que dizem assim: eu não tenho medo de morrer. Mas será que realmente você não tem medo da morte? Ela não te aterroriza em algum momento? Ela não deixa você tenso ou preocupado em outro momento? Ciente de que nós fomos feitos para viver eternamente? Cientes de que fomos feitos para não sentir dor? É impossível não temer diante da dor ou diante da morte. É claro que a esperança em nosso coração, plantada por Cristo, plantada pelo Espírito Santo, a esperança, ela nos ameniza essas dores, ameniza a nossa crise existencial. Mas essa é a realidade em que vivemos. O domínio que Deus outorgou ao homem foi usurpado mediante a dúvida e mediante o engano. E o que é que nós perdemos com toda essa história? O que você perdeu? Você perdeu o privilégio da aberta comunhão com Deus. Você perdeu o privilégio de ter uma comunhão aberta com Deus. Nós perdemos o domínio sobre nós mesmos e também sobre a criação de Deus. Nós perdemos a saúde e perdemos a vitalidade da eternidade. Nós perdemos o poder moral, nós perdemos o intelecto. Tudo isso seria, de alguma forma, degradado. Tudo seria degradado. E qual é o resultado de tudo isto?
Qual é o resultado de todas essas perdas? Qual é o resultado? Lágrimas, tristeza, sofrimento, angústia, pesares. E poderíamos aí ligar muitas coisas seguindo a sequência, como um efeito dominó. Quanta miséria, quanta desgraça sobre o mundo. E tudo isso significa que, tudo isso alude à ideia, nos diz de maneira clara que nós somos como reféns de tudo isto. Reféns de uma vida cheia de complicações. Reféns de uma vida cheia de problemas. Reféns da dor, que por mais que a gente não queira, em algum momento ela surge, ela aparece. Somos reféns. E se não é com você, é com um amigo próximo. Se não é com um amigo próximo, é com a mãe, é com o pai, é com o irmão, é com um filho. Quantos são os pais que sofrem, choram, se angustiam, porque o mundo tem desencaminhado os seus filhos? Quantos são os filhos que choram pelos seus pais? Quantos são os amigos que choram pelos seus amigos, quando a desgraça não cai sobre a sua cabeça, sobre a sua vida, cai sobre a vida de alguém que você ama, que você quer bem? Esse é o contexto que nós vivemos. E por conta de quê? Por conta de um problema, uma desgraça que aconteceu lá no passado, por conta de um sequestro bem planejado, bem executado, e na qual todos nós fazemos partes dele. Mas qual seria então a solução para tudo isto? Qual seria a solução? Quando alguém é sequestrado, geralmente ele é sequestrado porque os sequestradores pretendem conseguir uma quantia X de dinheiro, de riqueza, de bens. Quando alguém é sequestrado, já se prevê que milhares ou milhões serão solicitados para que a pessoa seja entregue. Mas tem um detalhe: o sequestro que aconteceu nesta terra, o sequestro onde todos nós estamos envolvidos, não existe dinheiro nesse planeta que possa pagar pela sua liberdade, pela minha liberdade. Tem pessoas que tentam se refugiar nos bens, tem pessoas que tentam se refugiar nos seus recursos, no seu dinheiro, na sua prosperidade. Tem pessoas que tentam se refugiar em uma pessoa. Tem pessoas que tentam se refugiar em sonhos terrenos, em títulos universitários. Tem pessoas que tentam amenizar o sentimento da dor desse sequestro, das consequências dele na sua vida, no seu coração, buscando meios terrenos para amenizar essa dor, meios terrenos para amenizar essa angústia que paira em nosso coração, que aumenta o vazio dele, porque estamos separados, porque fomos sequestrados, porque vivemos num ambiente hostil, diferente daquilo que fomos projetados para viver. E por isso muitas das vezes nós sofremos, nós nos angustiamos, temos baixa estima, porque a raça humana ela foi obliterada, a sua percepção psicológica, social, racional. Nós não conseguimos mais viver bem por conta de tanta coisa que saiu da linha, saiu do eixo, e consequência se acumula em cima de consequência, e muitas das vezes a gente tenta amenizar esse sofrimento, essa angústia, esse problema através de coisas, de pessoas, de objetos, de riquezas e tudo mais. Mas quando a gente tenta fazer isto, a gente descobre mais tarde, cedo ou tarde, descobrimos que nada é capaz de preencher o vazio da alma no mundo terreno, meramente terreno, com coisas terrenas. O anseio de nosso coração não é por um valor estimado terreno.
O anseio de nossa alma não é por coisas que possam servir de barganha. O nosso anseio é por um preço, é por um valor que está acima da esfera humana, acima da esfera terrena. E é por isso que a expressão somente Cristo, somente Deus pode libertar o mundo de sua prisão, ela é real, fatídica. Há uma declaração, inclusive, numa das cartas de Ellen White, onde ela diz que muitos são infelizes porque estão buscando a felicidade fora de Cristo. Muitos estão continuando ou mantendo, fazendo uma manutenção de sua tristeza, tornando cada vez mais soberana o seu fracasso e a sua vida solitária, porque buscam a solução fora de Jesus Cristo. Enquanto nós vivermos alienados disso, enquanto a gente achar que são coisas terrenas que vão preencher a nossa vida, enquanto a gente continuar lutando com coisas que não são espirituais e que não são eternas, enquanto a gente seguir nessa direção, nossa vida sempre continuará sendo vazia e fracassada. Quem, a não ser o próprio Deus, Criador do mundo e do homem, poderia executar um plano de libertação para as suas criaturas cativas? E o pior é que às vezes muitos de nós acabamos aceitando o cativeiro. Há muitos de nós que muitas das vezes acabam se condicionando e sendo conivente com a prisão e com o sequestro. No livro Patriarcas e Profetas, página 33 e 34, diz assim: ninguém a não ser Cristo poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo à harmonia com o céu. Perante o Pai, Jesus pleiteou, Ele em prol de você, do pecador, de nós. Diante do Pai, Jesus esteve ali dizendo: eu quero, eu vou, eu preciso ir lá e resgatar, pagar o preço que for necessário, não importa qual seja ele. O plano de libertação tinha um propósito muito maior e muito mais profundo do que o de livrar o homem, mas também de restaurar o caráter de Deus perante o universo. Porque o caráter de Deus foi maculado por aquele que sequestrou esse mundo. O sequestrador, além de ter sequestrado o mundo, além de ter enjaulado as pessoas dessa terra no pecado, ele ainda tentou legitimar a sua atitude, a sua ação, denegrindo a imagem do amor de Deus, transformando a imagem do amor de Deus na ideia de um ser tirano e cruel. Ele executou o sequestro, nos encapsulou no pecado e depois, por conta das consequências, usou as consequências como respaldo, como justificativa para falar de um Deus cruel, malévolo, de um Deus que não ama coisa nenhuma. Então a redenção, o preço que Deus escolheu pagar para redimir o mundo caído, Ele não apenas libertaria o homem, o ser humano, de seu cativeiro, de sua jaula do pecado e da destruição eterna, mas Ele também libertaria-nos da falsa concepção ou do fake news de um Deus tirano e malévolo quando não é. O plano da redenção, o meio utilizado por Deus como preço do resgate, também mostraria para este mundo e para o universo de que Deus verdadeiramente sempre foi, Ele é e continuará sendo pela eternidade um Deus de amor. Você conhece alguém que seria capaz de
dar a própria vida para que outro continuasse a viver? Você talvez conheça a história de uma mãe que ama tanto o filho e de alguma maneira acabou entrando na frente de alguma coisa para que o filho pudesse se livrar? Mas você conhece alguém que fosse capaz de dar a vida por alguém que não merecia ser socorrido? Você conhece a história de alguém que seria capaz de passar pela pior crueldade e suportar a pior dor para que outros que não merecem, que são indignos, pudessem ter as suas dores aliviadas, as suas feridas curadas? Pois esse é o Deus que escolheu agir como resgatador e pagar o preço que fosse necessário, para nos libertar do pecado, nos libertar da morte eterna e da dor eterna. O grande conflito iniciado no céu devia ser decidido no próprio mundo, no próprio campo que Satanás alegara como seu. Foi maravilha para todo o universo que Cristo se humilhasse para salvar o homem decaído, até os anjos do céu, os seres celestiais que ali residem, que moram na eternidade, que fazem parte da eternidade, até eles, quando viram Jesus se humilhar, sofrer, padecer, passar pelo que passou para salvar seres humanos, caídos, entregues ao mal, eles ficaram pasmos pelo que perceberam. Até para os anjos a lição do amor de Deus alcançou níveis antes nunca alcançados. Até para os seres do universo a dimensão do amor de Deus foi mais aguçada, foi dilatada, e eles mesmos foram beneficiados, alcançados por tamanha misericórdia, compaixão e tão profundo amor. O universo ficou absorto, ficou pasmo em ver tamanha beleza de compaixão e de misericórdia. E sabe o que é curioso? O curioso é que tudo isso foi feito para nós, e muitos de nós não conseguimos ter a mesma percepção ou próxima disso. Quando chegarmos no céu, a gente vai ter uma noção mais clara do que significou esse resgate. Quando chegarmos no céu, adentrarmos nos portões da eternidade, é possível que nós tenhamos um sentimento de vergonha, de achar que estávamos fazendo muito por algo que é infinito. Infinito. Bom, Jesus Cristo, essa é a verdade. Essa é a verdade. Jesus Cristo, Ele foi o libertador, e Ele é o libertador. Jesus Cristo é o emancipador, por meio de quem você acreditando ou não, por meio de quem somos libertos da escravidão, do pecado, da escravidão da dor, da escravidão da morte. Ele é o Cordeiro sem defeito, Ele é o Cordeiro sem mácula. Era essa a exigência da lei divina, era essa a exigência por isso Paulo retrata a lei como maldição, porque as consequências dela, da sua transgressão, da transgressão da lei, ela traz maldição sobre a humanidade. O viver na transgressão, o viver na linhagem pecadora, atrai sobre nós a maldição, e a pior delas é a morte infinda, eterna, sem fim, sem limite. Sem limite.
E por isso era necessário um ser que tivesse um sangue plenamente puro, inocente. E por isso Pedro enfatizou, Paulo enfatizou, outros profetas enfatizaram que o sangue de Cristo, o sacrifício de Jesus foi sem defeito, sem mácula, sem contaminação. É necessário esta ênfase. E é justamente essa ênfase que torna legal, torna justa a oferta, o valor do resgate. Porque a partir do momento em que o pecado entrou na vida humana, através da primeira transgressão, toda a raça humana, todos, sem tirar um, como disse Paulo em Romanos 3,10, todos passaram a estar com a contaminação da injustiça. Não há um justo sequer, afirmou o apóstolo e profeta, não há um justo sequer, como declarou Isaías. A nossa justiça é como trapo de imundícia, como declarou Jó. Como pode o homem que nasce de mulher, o ser humano que nasce de mulher, ser puro, ser justo? Como pode? A obediência perfeita, aquela sem defeito, sem mácula, plenamente pura, era necessária como preço, como valor, como resgate para salvar o sangue culpado, maculado, manchado. E por isso é expressado sem defeito, sem mácula. A nossa libertação foi a um custo mais elevado do que qualquer riqueza, pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, sem mácula. E esta se cumpriu no Filho de Deus, em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Através de Cristo é que eu posso ser aceito. Através de Cristo é que as chaves que abrem a jaula, ou as jaulas, podem ser abertas. É por meio desse sacrifício sem mácula é que meu nome pode ser inserido no livro da vida. É através desse sangue inocente é que eu posso ser aceito como se fosse perfeito diante de Deus. É através da cruz do Calvário que a esperança pode se renovar e que um ser imperfeito pode ser assimilado e aceito para a eternidade. É através disso. É por isso que eu acho algo assim assustador. Eu mesmo fico assustado, fico pasmo, quando eu mesmo às vezes tenho dificuldade de entender a profundidade disto. Você sabe o que significa isto? Se você não entende isso agora, um dia você vai entender. Mas vai ser humilhante para o bem ou para o mal, porque você vai perceber o quanto o nosso coração é tão cego e tão vazio. Mas Deus em sua palavra afirma que somos escravos do pecado e não temos como fugir dessa realidade, dessa escuridão. Não temos como fugir. Inclusive Martinho Lutero escreveu certa vez. Ele diz assim que a expressão todos estão debaixo do pecado deve ser tomada em um sentido espiritual, ou seja, não como o homem se enxerga, nem como os outros o enxergam, mas como ele permanece diante de Deus. Como ele permanece diante de Deus. Não é um discurso filosófico, é um discurso real, porque está na nossa essência. David Wells também escreveu que no pensamento paulino, o ser humano é alienado de Deus pelo pecado, e Deus é alienado do ser humano pela ira. É na morte substitutiva de Cristo que o pecado é vencido. A ira é desviada, de modo que Deus possa olhar para o pecador sem desprazer, de forma que Ele pode olhar para você, possa olhar para você e para mim sem desprazer.
E o pecador também, eu e você, olhar para Deus sem temor. O pecado é expiado e Deus é propiciado. Amigos, irmãos, a cruz foi o resgate do que parecia ser impagável. A cruz foi o resgate do que parecia ser impagável. O Calvário foi a inauguração e confirmação do cumprimento do resgate, com a afirmação: estarás comigo no paraíso. Esta frase de Jesus, que foi dita no Calvário, mas que ecoou em todo o mundo, em todas as eras, mostra, evidencia que o resgate, ele é real, e que o cumprimento dele já começou, através de Jesus, através da sua vida inocente, através do seu sacrifício. Antes de sermos libertos, nós estávamos condenados, e a nossa libertação foi totalmente paga. Eu quero concluir falando sobre essa austríaca chamada Natasha Kampusch. Ela foi sequestrada na manhã de 2 de março de 1998, lá em Viena. E quando ela ainda tinha 10 anos de idade, ela foi mantida em um porão pelo sequestrador durante 8 anos. 8 anos. Até conseguir escapar no dia 23 de agosto de 2006. O seu caso ficou muito famoso. Após a publicação de um livro que em português chama-se 3.096 Dias de Cativeiro. E pelo filme lançado em 2013, baseado em sua história real. No livro, Natasha descreve seu dia a dia mantida em cativeiro. E descreve como seu sequestrador a torturava, mantendo-a sem comida, privada também da vida do lado de fora da casa. Em 2013, ela chegou a admitir que foi estuprada várias vezes durante os 8 anos de cativeiro. No entanto, é aqui que nasce a nossa curiosidade pela história dela. No entanto, algumas passagens de sua história mostram uma certa síndrome de Estocolmo, fornecendo pistas do que talvez Natasha tenha desenvolvido, ouve bem, mostrando que ao longo do tempo, foi evidenciado que ela desenvolveu um certo afeto pelo sequestrador. Observe bem. No livro, por exemplo, ela conta que ela tinha pena do seu algoz. E de acordo com a polícia, ela ainda teria chorado inconsolavelmente ao saber do suicídio do sequestrador, que se jogou de um trem em movimento durante uma fuga policial. Nós temos aqui um exemplo de uma refém que foi violentada, tratada como animal durante 8 anos. Mas algumas coisas de seu comportamento revelaram ao fim da história que ela provavelmente tenha desenvolvido afeto pelo sequestrador. Afeto. Sabe, amigos, o que eu quero dizer para vocês esta manhã é que não adianta nada Jesus ser o seu libertador. Não adianta nada Jesus ser ou fazer o que fez para que eu e você tivéssemos as correntes do pecado e da escravidão rompidas. Se eu não desejar, se eu não querer, se eu não aceitar, se eu não permitir que Ele seja o meu resgatador. Não adianta nada Jesus fazer o que fez.
Não adianta nada Jesus ter feito o que fez, sofrer o que sofreu, padecer o que padeceu. Não adianta nada Jesus ter se pendurado entre o céu e a terra, numa cruz, para te ligar da terra até o céu. Não adianta nada Jesus inaugurar a liberdade dos cativos e Satanás. Não adianta nada Jesus prover todos os meios e o poder do céu para libertar você, se você não aceitá-lo como Senhor da sua vida, não aceitá-lo como seu resgatador, não aceitá-lo como seu libertador. Se eu continuar tendo afeição pelo sequestro, se eu continuar tendo afeição pelo sequestrador, e se eu continuar tendo afeição pelo pecado, não adianta nada. O que Jesus representa para você? O que Deus representa para a sua vida? Você está cansado do mundo? Você está cansado do sofrimento? Está cansado do pecado? Cansado e cansada do pecado? Você está cansado de uma vida sem rumo, sem direção? Você está cansado? Amigo, então Deus está estendendo os seus braços para você nesta manhã. O céu está abrindo mais uma porta de esperança para a sua vida. Os braços que um dia se abriram numa cruz para serem pregados são os mesmos que nesta manhã querem abraçar você com toda a força de um Deus apaixonado, de um Deus que te ama. Mas se você continuar desenvolvendo afeição pelo pecado, desenvolvendo afeição pelo sequestro, não há nada que Deus possa fazer mais por você ou por mim. Você gostaria de mais uma vez fazer de Jesus a pessoa mais importante da sua existência? Gostaria que os efeitos do seu sacrifício sejam aplicados na sua vida? Você gostaria? Nós teremos uma música agora. E eu gostaria que você usasse esse tempo para você falar com Deus. Eu gostaria que você usasse esse tempo para você dizer a Ele: Senhor, eu não quero viver enjaulado. Eu não quero viver escravo do pecado. Eu não quero viver escravo de uma vida sem sentido, sem propósito, sem significado, sem valor. Eu quero ser um ser eterno. Diga isso a Ele. Diga com toda a força do seu coração.